Salve, salve engenheiros, mais uma aula aí sobre programação em Python. Nesse momento agora vamos estar trabalhando com tipos lógicos, que é um tipo de variável muito importante que nós utilizamos aqui durante os processos e dentro da indústria é extremamente importante, porque é ela que vai nos retornar lá se algo está ok ou não ok. Como eu mencionei em aulas anteriores, as variáveis do tipo lógico nada mais são do que dois estados, ou seja, verdadeiro ou falso. Criei um arquivinho novo aqui que eu chamei teste lógico, aonde nós vamos estar aí trabalhando em cima dessas variáveis aí, identificando aí o que é e o que não é cada um desses tópicos aí. A variável do tipo lógico, ela vai ser apenas ou true ou vai ser false. Então ela vai retornar para nós ou verdadeiro ou falso, que no caso, como é um sistema em inglês, obviamente vai retornar em inglês true ou false. Neste caso aqui, como é que nós fazemos então? Só para fazermos um teste, eu quero passar um valor para uma variável. Então eu chamei a variável de A, ou então para ficar mais bonitinho, vamos chamar de var A, para fugir um pouquinho da matemática, que é somente um caractere. Então tenho lá var A do tipo true. Só que observem, eu coloquei minúsculo e ele deu um errinho, que aqui ele está falando aqui, ó, que ele está com um errinho, tá? Um erro de referência tal. Por quê? Neste pequeno caso aqui, quando eu quero identificar verdadeiro ou falso, esta primeira letra aqui, no caso o T, ele tem que ser maiúsculo. Observa lá que ele ficou em vermelhinho. E agora vamos colocar uma nova variável, iremos chamar de variável B, e eu coloco lá false. Neste caso agora eu tenho duas variáveis, uma verdadeira e outra falsa. E aqui agora a nossa ideia é identificar os operadores lógicos, que é aquela ideia do igual, maior, menor, maior igual e diferente. Vamos entender como é que isso tudo funciona. Só para provarmos que está funcionando, vamos dar o comando print, que vocês já conhecem. E aí eu vou mandar printar a variável A, por exemplo. Ctrl Shift F10 e lá embaixo ele apareceu. Ó, o valor é true. Observem que ele vai retornar exatamente o que colocarmos ali. E obviamente ele vai ser lá um do tipo booleano e eu não preciso informar aqui na frente que ele é booleano porque ele já identifica. Por que que ele identifica? Porque que eu não tenho duas aspas. Se eu colocar assim, ele já não é mais booleano, e sim ele é uma string. Observe que ele ficou lá em verdinho, então significa que eu estou gravando dentro da variável A, estou atribuindo o texto true. Lembrando que agora é texto e não o valor booleano. Como sendo que eu quero o valor booleano verdadeiro, eu coloco sem aspas. E aqui embaixo exatamente igual. E aqui observamos que deu certo lá, que ele apareceu true, bonitinho. E se eu modificar aqui para B, Ctrl Shift F10, apareceu lá embaixo false. O que nós vamos observar aqui? Aqui agora vamos fazer algumas análises aí em cima disso daí. Vamos pegar uma terceira variável, vamos chamar de var_c. Eu quero verificar, por exemplo, aquelas ideias da tabela verdade, que esse é o foco agora nesse primeiro momento, que é aquela tabela do and, or e not. Observem que eles ficaram exatamente igual lá em cima. Então isso daqui é um comandinho que nós utilizamos, que ele é um operador relacional, e nós vamos trabalhar com esses três. Por quê? Porque eles são muito importantes. Principalmente o AND e o OR, nós iremos utilizar muito a partir do conteúdo de condições para frente. E, obviamente, todo o sistema utiliza demais isso aqui. Dentro de uma indústria, esses comandos aí são extremamente importantes. Vamos analisar o seguinte. Como que funciona a regra do AND? O AND, eu preciso de que pelo menos uma das expressões seja verdadeira para que o resultado seja verdadeiro. Então vamos colocar aqui só para verificar. Se eu verifico aqui, ó, var
A, por exemplo, é igual a var B, lembrando, pessoal, neste caso aqui, o nosso igual, eu estou comparando o conteúdo dessa variável com o conteúdo dessa variável. Isso aqui é o sinal de comparação, que o que tem armazenado aqui se é exatamente a mesma coisa aqui. E esse cara aqui, quando é somente um símbolo de igual, aí sim eu estou pegando esse resultado e armazenando aqui dentro, tá? Esse aqui, eu não estou armazenando o valor de var B dentro de var A. Eu simplesmente estou comparando, que é aquela ideia dos operadores lógicos. E aí aqui no nosso caso, ele vai comparar. Esse cara é igual a esse cara, ele vai me dar lá uma resposta, é verdadeiro ou falso. Neste caso aqui, o var A é igual a var B? Não. Então ele vai me dar um false. Observem aqui embaixo, ó. Ele me deu um false. E se eu coloco aqui, ó, esses dois são diferentes? Aí aqui eu perguntei, ó, esse cara é diferente desse cara? E armazenei esse resultado aqui dentro. Neste caso, ele vai ter que dar um verdadeiro. Por quê? Porque eles são diferentes. E lá embaixo está lá, ó, o resultado foi verdadeiro. Então, observem como que funciona aqui as expressões de relacionamento aí, né? Para entendermos como funciona tudo isso daí. Aí aqui eu posso fazer uma outra comparação. Vamos colocar mais dois dados aqui, que eu vou chamar de num, porque eu posso fazer uma mesclagem entre vários tipos de dados e eu posso fazer comparações. Então eu vou chamar aqui, ó, de num1, que eu vou atribuir um valor lá qualquer, valor 10, e num2 vou atribuir o valor, sei lá, 50. Neste caso aqui agora eu tenho 4 variáveis, aqui em cima que são constantes, e aqui embaixo aqui eu tenho uma variável aqui que ela vai assumir um booleano. E neste caso agora eu vou fazer uma comparação dessa expressão. Eu quero verificar se essas duas expressões são iguais, ó. Observe, essa expressão var A é diferente de var B e agora eu posso fazer a minha segunda expressão, que eu quero comparar a primeira com a segunda. Aí a segunda eu vou colocar aqui uma expressão falsa. Por exemplo, no 1 ele é maior do que no 2. Obviamente vocês sabem que é falso. Na tabela verdade, quando eu tenho um n, todas as expressões, eu posso colocar mais aqui se eu quiser. Posso pôr n expressões aqui, tá? Não tem limite, 2, 3, 5, 10, 20, eu posso colocar quantas eu desejar. Mas vamos trabalhar nesse momento com 2. Então eu tenho uma expressão que vai me retornar um valor. E tem uma outra expressão que vai me retornar um outro valor. Lembrando, sempre quando eu estou utilizando operadores relacionais, no caso operadores lógicos aqui, né, fazendo a comparação de uma coisa com outra, ele sempre vai me retornar verdadeiro ou falso. Ele não vai me retornar, ah, mas aqui você está utilizando o inteiro para fazer a comparação. Não tem problema. Ele vai pegar e vai me retornar um verdadeiro ou falso. Ele vai verificar, que nem no nosso caso. Var A é diferente de var B? Sim, então vai me retornar um verdadeiro. E no 1 é maior que no 2? Opa, não é. No 1 ele é menor, então isso aqui ele vai me retornar um falso. Aí se eu tenho verdadeiro e falso, com base na nossa tabelinha lá, ele vai me retornar um falso. Vamos verificar se isso daí está correto. Ctrl Shift F10, lá embaixo bateu falso. Por quê? Verdadeiro e falso, a resposta é falso. Quando que ele vai ser verdadeiro? Quando ambas as expressões são verdadeiras. No 1, ele é menor que no 2? Opa, é. Então, no nosso caso agora, ele retornou verdadeiro. Neste caso, quando eu desejo fazer a comparação entre várias expressões, é assim que eu vou estar trabalhando aí, tá? Então, fazendo uma verificação e uma comparação. Se eu desejo trabalhar somente lá com, vamos colocar mais uma variável aqui, var D, por exemplo. Ah, eu quero trabalhar aqui, eu quero saber se no 1
ele é maior, opa, faltou aqui, vai dar erro se deixar assim, ele é maior do que 8. Então aqui eu estou armazenando, eu quero fazer essa análise, porque isso daqui poderia ser dentro lá da empresa lá, eu quero saber a quantidade de produto que eu tenho no estoque lá, se é a quantidade necessária para entregar lá para o meu cliente, ou então lá para produzir um determinado tipo de composto lá. E aí aqui ele vai me retornar se eu tenho ou não em estoque. Digamos que ali fosse 8 toneladas ou 8 partes de um determinado produto. E eu quero saber, por exemplo, neste caso aqui, eu vou mandar ele retornar o valor de D. E ele falou, ó, verdadeiro. Por quê? Porque o meu NUM1 é 10. 10 é maior do que 8? Sim. Então, deu verdadeiro. Se eu coloco aqui, por exemplo, 15, opa, NUM1 não é maior que 15. E eu rodar, observe que lá embaixo agora deu falso. Eu posso estar trabalhando então desse jeito. Qual a importância desse tipo de análise? Ele tem uma infinidade gigante dentro de uma empresa. No nosso caso, como eu mencionei, pode ser um insumo, pode ser uma quantidade de produção, que aqui eu posso colocar um contador, por exemplo, e aí eu quero saber nesse exato momento, nós já atingimos tal média, que daí eu posso definir uma média. Ó, a minha média para a hora X do dia, vamos jogar uma hora qualquer, 10 horas da manhã, eu tenho que ter 15 toneladas já produzidas. Deixa eu ver se já tem isso. Eu vou lá, jogo isso no sistema e ele me retorna, verdadeiro ou falso, ou seja, já tem ou não 15 toneladas produzidas no turno agora da parte da manhã. Então, tem uma infinidade aí de serventiço daí. Eu posso estar fazendo esses tipos de análise, ou com número, ou então com verdadeiros e falsos. E ele sempre vai nos retornar. Isso daí depois nós jogamos dentro de uma análise, e aí ele vai retornar. Então observem, eu posso fazer uma outra análise aqui. Eu quero analisar, por exemplo, eu quero esse cara, se no 1 ele é, por exemplo, igual a var A. Observe, nós estamos trabalhando com dois tipos diferentes de dados. Na hora que eu rodo, ele voltou falso. Por quê? Porque esse daqui é um inteiro, esse daqui é um booleano, então ele sempre vai retornar falso, mesmo sendo verdadeiro aqui, mas não tem como, porque são valores diferentes armazenados, então ele sempre vai retornar falso. Mas nós podemos, não sei se tiver necessidade aí, vocês vão estar trabalhando com isso daí, né, nessa metodologia aí. Então só lembrando, verdadeiro ou falso, fazemos a comparação. No nosso caso aqui nós olhamos o AND, verdadeiro, verdadeiro, ele vai me dar a resposta verdadeiro. Digamos se eu tiver falso, falso, ou seja, esse cara var A é igual a var B, falso. No 1, ele é maior do que no 2? Não, falso também. Então, no E, falso com falso, ele se torna falso. Tá? Rodamos, só para vocês observarem. Observe que ele vai piscar ali. Então, falso com falso, ele vai retornar falso. O ou já é diferente. O ou é o seguinte, que é no nosso caso aqui, OR. O OR, eu necessito apenas de uma das expressões seja verdadeira para que o resultado seja verdadeiro. No nosso caso aqui está falso com falso, ele vai dar falso. Mas se qualquer uma das duas for verdadeira, eles vão ser verdadeiros. Então no nosso caso aqui eu só vou mudar essa daqui, ó. Então observem, falso ou verdadeiro, ele vai retornar para a gente, observem aqui embaixo, ele retornou verdadeiro, porque naquela nossa tabela verdade, o ou só é falso quando todas as expressões são falsas. O AND só é verdadeiro quando todas as expressões são verdadeiras. No caso, se somente uma for falsa no AND, a expressão é falsa, não importa aqui, ó. Aqui eu posso ter outro OR aqui, ó. Por exemplo, OR no 1, ele é
ele é menor do que 5, ó, outra falsa. Vou pôr mais outra falsa. Or var b é igual a true. Então observe, eu tenho falsa, tenho, no caso aqui, verdadeira, né, porque no 1 ele é menor que no 2, então tenho falso, verdadeiro, falso e falso. Se eu mandar rodar, olhem aqui que vai piscar ali, olha lá, deu verdadeiro. Então aqui eu posso ter 10 expressões. Posso ter 10 expressões falsas e uma única verdadeira. Ele vai ser verdadeiro. Lembrando, pessoal, o comando OR. Já o AND, se eu mudar aqui para AND, observe que lá embaixo ele vai ficar falso. Por quê? O AND, todas têm que ser verdadeiras. Se eu tiver uma única falsa, ele vai dar falso. Que nem aqui eu tenho 3 falsos e um verdadeiro. Então lá embaixo ele já vai ficar falso. Única forma dele ficar, ó, posso mudar aqui, ó, vamos pôr mais uma verdadeira. No 1 é maior do que 5, então agora eu tenho 2 verdadeiras aqui, ó, e 2 falsas. Se eu rodar, vai continuar como falso. Esta é a ideia disso daí. Agora nós temos o NOT. O NOT é quando eu quero modificar o resultado. Ou seja, se der verdadeiro eu quero que apareça falso, e se der falso eu quero que apareça verdadeiro. Se por algum motivo tiver essa necessidade, é só escrever assim, ó. Você escreve lá NOT, que é para falar, e aí no nosso caso aqui, ó, eu vou pegar e colocar ele ali dentro. Então observe, não era falso? Virou verdadeiro, tá? Só para vocês verificarem. Eu vou tirar o NOT aqui, observe que só de eu tirar o NOT ali, mandar rodar, aqui vai virar falso agora. Olha lá, virou falso. Por quê? Porque a nossa expressão var_c aqui, ela deu falso. Nós utilizamos isso muito em condições, né? O AND, o OR e o NOT. O NOT já é bem menos utilizado, mas o AND e o OR, ele é extremamente utilizado aí nas condições e principalmente aí nos laços, né, que nós chamamos de loop. É muito comum, AND e OR. E, obviamente, os operadores lógicos aí. O NOT é quando eu quero mudar. Então, agora eu tenho duas instâncias. Eu tenho o var_c, que ele, no nosso exemplo aqui, ele é falso, que essa análise aqui deu falso, porém eu quero que o D seja o inverso. Aí eu simplesmente faço assim. Se eu colocar aqui, dá erro, não posso, quando eu quero mudar o resultado. Quando eu desejo mudar o resultado, ou eu faço assim, atribuo uma nova variável com o seu inverso, ou eu coloco ele direto aqui, igual nós vimos, que eu posso, só verificando, para quem não recorda. Então nós estamos aqui, ó. Vamos rodar primeiro sem. Observe que aqui está igual, então pode deixar D aqui. Ah, vamos mudar para C, para não ter problema. Então C, olha lá, ó, observe lá embaixo virou falso, que é a resposta daqui de cima. Comando NOT, abro, fecho parênteses, ou seja, eu quero imprimir o inverso, quero que apareça para o usuário o inverso do resultado lá em cima. Olha lá, ele mudou para verdadeiro. Então, AND, todos verdadeiros para ser verdadeiro, OR, só precisa de um apenas ser verdadeiro para que a expressão seja verdadeira, e NOT é o inverso do resultado da expressão. Aí aqui nós temos as precedências. O que é a precedência aqui da análise? Se aqui eu tiver AND e tiver OR, por exemplo, como que ele faz? Ele primeiro ele faz os NOT, que eu posso pôr NOT aqui, né? Então a ordem de precedência é AND primeiro e OR por segundo. Sempre vai ser AND, depois OR. Eu poderia, mas eu poderia escrever assim, daria erro, por exemplo? Não, não vai dar erro. Ele vai primeiro analisar esse cara com esse cara, aí depois o resultado disso daqui com esse cara, e aí o resultado de tudo isso com esse cara aqui. E aí ele vai aparecer lá bonitinho qual é a resposta lá. Nós rodamos, deu falso, né, porque não mudou nada, mesmo mudando aqui
Os negócios ia dar falso porque nós temos aí mais falso. Esta é a ordem. E isso é muito importante de se saber, porque quando estamos trabalhando lá com condições, lá dentro nós temos às vezes a necessidade de fazermos várias análises lá, várias expressões de condição. E aí, obviamente, que às vezes a ordem que eu coloco esses OR e AND pode me resultar no resultado errado, ou seja, na condição errada, e eu não consigo entender o porquê. Então, o motivo, um dos motivos, pode ser isso daí, que eu coloquei aqui do jeito que eu fui pensando, porém eu achei que esse cara ia analisar com esse e na verdade não foi isso que aconteceu. Ele analisou esse com esse primeiro, para depois esse resultado com esse, para depois o resultado de tudo isso com essa primeira expressão aqui. É assim que funciona a ideia de precedência. E isso é muito importante de sabermos, justamente porque dentro do sistema aí nós utilizamos demais isso daí. E aí no caso ficamos por aí com esse conteúdo aí de operadores lógicos. É muito interessante vocês saberem, sempre revisem esse vídeo se tiverem dúvida, porque nós vamos utilizar demais essas ideias aqui de AND e OR, true e false, porque quando formos usar aqui as nossas condicionais, que vai ser dentro, possivelmente, geralmente dentro do comando if, ele vai nos retornar isso daqui, com base nisso daqui eu sei, true, ele vai fazer o que está embaixo do if, false, ele vai fazer o que está embaixo do else, igual no vídeo anterior. Ficamos por aí, fiquem com Deus e um abraço, até mais, tchau!